Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, em nós a vossa graça, para que tudo que aqui fizermos, em vós comece e em vós termine, para a sua honra e sua glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, outro dia eu fiz um vídeo, um resumo sobre os 7 sacramentos. E aí, conforme eu prometi, agora eu vou fazer uma explicação, um resumo de cada sacramento, um por um. Em um vídeo, um sacramento, o primeiro sacramento, depois o segundo, e assim sucessivamente. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre o sacramento do batismo. Primeiro eu já vou dizer que sacramento é o sinal sensível. É o sinal sensível, ou o sinal visível, ou o sinal sensível. O sinal visível da presença de Deus em nossas vidas. Para que haja um sacramento, 3 coisas são necessárias, se requer: matéria, forma e ministro. A matéria de sacramento é um sinal sensível, como eu falei, que se usa para ministrá-lo. A forma de sacramento são as palavras que se proferem e a administração deles. O ministro de sacramento é a pessoa que confere o sacramento tendo a intenção de fazer o que faz a igreja quando ministra os sacramentos. O batismo é o primeiro sacramento. O primeiro sacramento é a porta de entrada do cristão. Pelo batismo é onde nós nos tornamos filhos adotivos de Deus, deixamos de ser criatura, passamos a ser filho adotivo de Deus, irmão de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós nascemos, nós somos criaturas de Deus. O batismo, ele é a porta da filiação divina. Jesus, pelo batismo, restaura nossa alma, nos dá o que Adão rejeitou. Com o batismo, somos membros de Jesus e da igreja, filhos de Deus, herdeiros da glória. O batismo produz os seguintes efeitos: apaga o pecado original e também o pecado atual. Se houver um pecado atual, o batismo perdoa. Perdoa toda a pena divina e esses pecados também. Ou seja, pelo batismo nós saímos do batismo de alma limpa. O significado da palavra. Morremos e renascemos pelas águas do batismo. Morremos para o mundo e renascemos para Cristo. A matéria do batismo é água, a forma são as palavras. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem são os ministros do batismo? Os bispos, os sacerdotes ou presbíteros, os diáconos. E os leigos, os ministros leigos, podem ministrar o batismo em caso de extrema necessidade. Correto? Caso de extrema necessidade, catástrofe, guerras, não ter acesso a um ministro ordenado para a realização do batismo, a pessoa estaria correndo risco de morrer muito grande, né? Em caso de necessidade, aí sim, qualquer pessoa, mesmo não batizada, pode realizar o batismo. A pessoa, mesmo não sendo batizada, nesse último caso extremo, pode-se realizar o batismo. Caso a pessoa não venha morrer, procure um ministro ordenado, ok? E nesse caso também a pessoa é necessário que tenha a intenção realmente a pessoa precisa ter a intenção de ser batizada. Ou seja,
Intenção requerida, querer fazer o que a igreja faz quando batiza e aplicar a fórmula batismal trinitária. A igreja vê a razão dessa possibilidade na vontade salvífica universal de Deus e na necessidade do batismo para a salvação. O Senhor mesmo afirma que o batismo é necessário para a salvação. Também ordenou a seus discípulos que anunciasse o Evangelho e batizasse todas as nações. Isso Jesus ordenou, que anunciasse o Evangelho e batizasse todas as nações. O batismo é necessário para a salvação, para aqueles nos quais o Evangelho foi anunciado e tiveram a possibilidade de pedir este sacramento. Nos primórdios da igreja, os batizados trocavam o nome na hora do batismo, tamanha importância. Em alguns países, nos lares católicos, onde se compreendem a importância do batismo como nascimento espiritual, essa data do batismo é celebrada com muito mais alegria, muito mais festa do que a data do nascimento. Muita gente não comemora nem a data do nascimento, comemora a data do batismo. O batismo também é chamado banho de regeneração e da renovação do Espírito Santo. Correto? Pois ele significa e realiza este nascimento a partir da água e do Espírito Santo, sem qual ninguém pode entrar no reino de Deus. Vocês podem conferir isso, podemos conferir em João 3, 5. Nosso Senhor submeteu-se voluntariamente ao batismo de São João, destinado aos pecadores para cumprir toda a justiça. Que está em Mateus 3, versículo 15. Este gesto de Jesus é uma manifestação de seu aniquilamento. Filipenses 2, 7. O Espírito que pairava sobre as águas da primeira criação desce sobre Cristo, preludiando a nova criação, e o Pai, Deus, manifesta Jesus como seu Filho amado. Este é o meu Filho muito amado, ao qual ponho toda a confiança. Mateus 3, 16, 17. Os diferentes efeitos do batismo são significados pelos elementos sensíveis do rito sacramental. Mergulho na água, a água jogada na fonte, faz apelo ao simbolismo da morte e da purificação, mas também da regeneração e da renovação. Os dois efeitos principais são a purificação dos pecados e o novo nascimento no Espírito Santo. A mistagogia da celebração do rito batismal. Sinal da cruz assinala a marca do Cristo naquele que vai pertencer-lhe. Anúncio da palavra ilumina com a verdade revelada os candidatos e a assembleia, e suscita a resposta da fé inseparável do batismo. Água batismal. A igreja pede a Deus que pelo seu Filho o poder do Espírito Santo desça sobre a água, para que os que forem batizados nela nasçam da água e do Espírito. Unção com o óleo do crisma, com o santo óleo do crisma, é o óleo perfumado consagrado pelo bispo, significa o dom do Espírito Santo ao novo batizado. Este tornou-se um cristão, isto é, ungido pelo Espírito Santo, incorporado a Cristo, que é ungido sacerdote, profeta e rei. A veste branca, que simboliza que o batizado vestiu-se de Cristo, ressuscitou com Cristo, e a vela acesa no círio pascal, significa que Cristo iluminou o neófito recém-batizado. Em Cristo, os batizados são a luz do mundo. Pelo batismo, nós somos chamados a ser profeta, sacerdote e rei. E, conforme eu disse aqui, renascemos para o mundo. Morremos para o mundo e nascemos para Cristo.
Uma observaçãozinha, existem religiões, existem denominações, seitas que não batizam criança. Eles alegam que Jesus foi batizado adulto e que a criança ainda não tem opção de segmento religioso. Não tem ainda um raciocínio, uma idade da razão para decidir que religião seguir. Mas aí, pergunto eu, quando essa criança nasce, os pais se preocupam em vacinar? Sim. Os pais perguntam à criança, esperam a criança ter idade para decidir se querem ser vacinada ou não? Não perguntam. Então, o que seria necessário? Batiza a criança desde o início. Nós, no mistério da vida, não sabemos quando iremos. Sabemos o dia de nascer, mas não sabemos o dia que morreremos. Então, se o batismo é a salvação da alma, é a entrada digna na família cristã, é o primeiro passo para a caminhada cristã em busca da salvação, por que não vamos batizar? Vamos esperar crescer. Outro ponto, muitos crescem e depois não buscam o batismo, não buscam religião nenhuma, porque crescem, viram adultos e têm seus poderes de decisões, e aí acabam ficando sem batismo muitas vezes até o fim da vida. Então, batize seus filhos. Nasceu, batiza. Ok? Cria no segmento cristão, no segmento católico, que é o único caminho, verdade e vida para a salvação. É a única arca que realmente leva à salvação. Que é quem estiver dentro será salvo, quem não estiver. Assim diz a Bíblia, não será salvo. Então, não espere seu filho crescer e decidir se ele quer ser batizado. Não batiza. Ele já vai ter o sinal indelével que com certeza a semente o fará lembrar sempre que ele é um batizado. Precisa buscar o reto caminho. Ok? No próximo vídeo eu vou falar sobre o segundo sacramento. Sacramento da crisma confirmação. Espero que tenha sido bom e bem explicado para vocês. Um vídeo curto, bem resumido, explica bem sobre o batismo. É claro que se eu quiser falar mais sobre o batismo, eu tenho um leque, que eu posso ficar aqui 1 hora de live, ou 1 dia ou 2 falando sobre o batismo. Ok? Mas não creio que há essa necessidade. E Deus nos abençoe e nós possamos estar unidos e reunidos sempre, em nome do nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ave Maria, graça plena, Domino tecum benedictus fructus mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ora pro nós pecadores, nunca et in hora mortis nostris. Amém. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo.